Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Aqui a gente vai falar sobre as mudanças sociais. É importante a gente entender como é que estão as relações humanas nos dias de hoje, dado que a gente vive em sociedade e a nossa carreira vai ser construída no ambiente social. E tem dois pontos importantes que a gente precisa destacar ou que a gente precisa entender. O primeiro é relativo à tecnologia, que estão mudando as relações sociais, e o segundo é o choque de gerações, os estudos sobre gerações. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas mudanças que impactam diretamente a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa carreira. O primeiro ponto, esses estudos sobre gerações X, Y, Z, Baby Boomers, esses estudos são muito interessantes. Eles mostram os comportamentos, padrões dessas gerações. Claro, as pessoas se comportam de forma diferente, mas existem alguns padrões comportamentais que você consegue identificar em algumas gerações. Por exemplo, hoje existe o chamado adulto emergente. No ano 2000 foi cunhado esse termo. Essa fase vai dos 19 aos 29 anos de idade. Ah, Luiz, mas o que isso tem a ver e tal? Bom, em 1904 foi cunhado o termo adolescente. Antigamente, com 14, 15 anos, depois disso o cara já era responsável. Lá no passado ele se entendia dessa forma. Depois os estudiosos, sociólogos e tal, perceberam que, bom, dessa fase dos 15 aos 18 é uma fase da adolescência. Cunharam esse termo e ali é uma fase complicada, tudo mais a gente conhece a adolescência. Agora os sociólogos criaram esse novo termo, adulto emergente, que vai dos 19 aos 29, e nessa fase, sabe-se que hoje em dia, eles querem testar muito mais, querem experimentar muito mais coisas, tanto de trabalho quanto de relações, antes de se comprometerem. Antigamente, com 18, 19 anos, as pessoas se comprometiam com trabalhos, com casamentos, e permaneciam nisso por muitos longos anos. Hoje em dia, mudou um pouquinho a mentalidade. Isso é relevante, porque, por exemplo, no Japão, onde a cultura é muito forte sobre trabalho, as pessoas têm que trabalhar muitas horas, se comprometer muito, aqueles que não se comprometem são chamados de adultos parasitas. Lá eles têm uma cultura muito forte. Aí você pode pensar assim, mas o cara que não trabalha dos 19 aos 29 anos é vagabundo. Bom, não pense assim. Para começar, não julgue a carreira, a trajetória de outra pessoa. A gente vai falar sobre julgamento depois, quanto isso atrapalha, porque isso pode estar atrapalhando a sua transição de carreira. Ideias muito fixas, julgar muito as pessoas isso pode te atrapalhar na sua carreira. Mas o fato do cara experimentar muita coisa antes de se comprometer com o trabalho, ou o cara permear em diversos pontos ali de trabalho, de relacionamento, isso não está errado, não tem por que julgar. Mas o fato é que existem pessoas que são chamadas hoje por alguns estudiosos de NEET, os NEETs, não estudam nem trabalham. E não tem problema, às vezes o cara faz doutorado até os 40 anos de idade, até se mudar da casa dos pais. Antigamente isso era muito mal visto. Hoje em dia a gente está começando a aceitar esse tipo de história diferente. Isso é uma grande evolução, porque antes se tinha uma trajetória padrão, que era primeiro você estuda, depois você trabalha, depois você alcança uma independência, namora, casa e tem filhos. Se você não seguisse essa trajetória padrão, esse script de vida padrão, você não tinha um reconhecimento social, ou você era visto como alguém que não deu certo. Isso é muito ruim. A gente, felizmente, está mudando para aceitar novos scripts de vida. Essa é a primeira grande mudança geracional. Então, tem pessoas, por exemplo, LGBTQI+, entrando no mercado de trabalho, eles eram muito excluídos. A gente tem muito a evoluir, claro, mas isso é uma grande evolução. Mulheres ocupando cargos que elas não ocupavam, pessoas PCD entrando no mercado de trabalho. Então, as pessoas têm histórias de vida muito diferentes. Como é que você vai ter um script padrão para dizer todas elas assim, você tem que seguir isso? Tanto que você pega algum cara mais coroa, ou alguma pessoa mais conservadora, assim que você casa, a próxima pergunta é, quando é que vem os filhos? Assim que você é promovido no trabalho, e agora quando é que vai casar? Ou assim que você termina a faculdade, e aí, está trabalhando com o quê? Você tem que necessariamente, depois da faculdade, fazer uma faculdade, depois trabalhar, depois casar, depois ter filho. E essa trajetória padrão moldou muitos comportamentos da nossa sociedade das gerações mais antigas. As novas gerações não estão sendo moldadas por esse script padrão. Isso é muito bom. Então tem pessoas que estudam, como eu falei, até os 40 anos de idade para depois trabalhar. Tem gente que mora com os pais a vida toda. Tem gente que com 16 anos decide não fazer faculdade e começar a trabalhar, pular essa etapa de estudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem gente que engravida com 18, 19 anos e muda totalmente a ordem desse script, e ela não perde mais, essa mulher que engravida cedo, né, não perde mais o reconhecimento social por causa disso. Antigamente
Ah, coitadinho, hoje em dia sabe-se que isso é uma história de vida como outra qualquer, não tem nada de coitada, só porque ela não está seguindo uma trajetória padrão. Essas novas realidades sociais estão permeando ali o mundo do trabalho. Então você tem que também se aceitar. Talvez você tenha uma pressão muito grande por parte da família, da sociedade, do cônjuge, da esposa, da namorada, o que quer que seja. Essas pessoas, elas não fazem por mal, mas muitas delas estão impregnadas com esse script padrão e querem que você siga o script padrão. Ah, você tem que agora fazer uma faculdade. Ah, você precisa agora começar a trabalhar. Ah, você precisa agora casar. E quem tem que desenhar a própria história é você. Você tem que ser protagonista da própria história e eu vou te ensinar a escrever uma história no módulo 4. Essa aula aqui é mais para você entender essas mudanças. Então, aqui a gente já sobre a questão social, scripts padronizados de vida estão mudando, gerações experimentam mais antes de se comprometer, o comportamento das pessoas mudou muito nessa nova geração. E, fora isso, tem a questão tecnológica. Repara só, com a pandemia principalmente, os hábitos mudaram muito. Existe hoje uma tendência de mega digitalização. O que é isso? Trabalhos são feitos através do computador e as aulas são pelo computador também. Isso aumentou a tendência. Já era uma tendência, a pandemia só acelerou. Fora isso tem os games. Né? Os games, a venda de games e o consumo de games aumentou muito durante a pandemia. O lazer das pessoas também está atrelado à tecnologia. A forma de conhecer a pretendente é o Tinder. Esses aplicativos de relacionamento também mudam a forma como as pessoas se relacionam, porque quanto mais fácil é para as pessoas se relacionarem, menor é o compromisso delas com o ato. Esse é um debate interessante sobre o efeito Tinder. Não é o tópico aqui, mas é um debate social muito interessante. Então, repara, a forma como as pessoas se relacionam está sendo impactada diretamente pela tecnologia. As próprias redes sociais assumiram uma dimensão importante das nossas vidas, né? Agora você tem que ter Instagram, você tem que ter TikTok, está surgindo aí, você tem que fazer logo uma conta, você tem que ter LinkedIn, você tem que ter... E você tem que ter. Repara, todo mundo diz que você tem que estar nas redes sociais porque ali é o futuro e tal. E essa pressão por assumir as tecnologias, por estar presente nas tecnologias, muda a nossa forma de se relacionar com as pessoas, porque a gente se relaciona através da tecnologia. Não estou julgando aqui se é bom ou se é ruim. O importante é que mudaram as relações. Fora que tem a tecnologia que veio já há algum tempo para mudar as relações de trabalho. Né? A gente vai falar na próxima aula sobre as mudanças do trabalho. Mas, por exemplo, a pessoa não pede mais comida para uma atendente e depois a atendente passa para o pedido. Hoje faz direto. Então, existe uma eliminação dos intermediários. Então, as pessoas não ligam mais para a central de táxi, as pessoas não agendam mais viagem com a agência de viagem. Então, os intermediários estão acabando, a tecnologia está acabando com intermediários. Tudo é feito através da tecnologia. Isso é bom, porque encurta a distância. Na próxima aula a gente vai entender que isso também pode ter um efeito negativo porque corta trabalhos. Quanto mais a tecnologia faz o serviço do homem, menos trabalho existe. Trabalho nos moldes tradicionais. Mas isso também tem efeitos sociais. A forma como a gente se relaciona com as pessoas está mudando. A sociedade está mudando muito, as relações sociais estão mudando e isso pode impactar a sua carreira. Essa aula, a reflexão que fica é o quanto você está preso no script padrão. O quanto você está sendo pressionado para seguir a trajetória que a sociedade, que os pais, que a escola pressionam para que você siga. Se desprenda desse script padrão. Se você não fez faculdade, não se pressione, não se sinta mal. Você não precisa fazer se você não quiser. Ah, você não tem filhos ou não teve filhos, não se sinta mal por isso. Foi uma opção sua, foi uma escolha sua, não aconteceu, você não é obrigado a seguir trajetórias padrões. Aceite a sua própria história. A gente vai falar sobre isso no módulo 4. Mas a reflexão que fica aqui é o quanto você está sendo pressionado pelo script padrão. Isso é muito importante. Nos vemos na próxima aula.